Olá, bom dia, graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Bom, estarmos juntos mais uma vez nesse relógio de oração. E aqui nós chegamos a Atos capítulo 17, né? Mas comentando um pouco a respeito da enquete que eu fiz, em que área você deseja crescer em 2020? E nesta área, o que é necessário acontecer para que este ano seja o melhor ano da sua vida? Eu coloquei espiritual, financeira, familiar, profissional, ministério e pessoal. 53% das pessoas, de 17 votos, escolheram espiritualmente. Amém? E é interessante, porque esse crescimento espiritual, ele vai acontecer se você, de propósito, se dedicar à leitura da palavra, à oração e ao serviço a Deus. Quando a gente deseja desenvolver músculos para deixar os músculos fortes, nós temos que, de propósito, ir até uma academia e malhar os músculos. Amém? Colocar peso nos músculos. Da mesma forma é o crescimento espiritual. Se nós queremos crescer em 2020 espiritualmente, nós precisamos, de propósito, nos dedicar às escrituras, nos dedicar à oração e o serviço a Deus. Eu fico feliz demais com esse tema do Ministério de Socorros que nós ministramos e ainda estamos ministrando durante esse mês de dezembro na igreja. Muitas pessoas já se prontificaram a ajudar na igreja, a trabalhar, já tem gente engajada nos departamentos, despertadas pela palavra de Deus, pelo Ministério de Socorros. Amém? Então é interessante. E eu garanto para essas pessoas que elas vão se dedicar à oração, à leitura da palavra e ao serviço a Deus, que 2020 será um ano espetacular espiritualmente para elas. Com certeza melhor do que 2019. Amém? 11% financeira, familiar, profissional e ministério. E se desenvolvendo espiritualmente, com certeza essas outras áreas também serão desenvolvidas na sua vida. Então, na nossa jornada do relógio de oração, nós chegamos ainda na segunda viagem missionária de Paulo, né? Como nós podemos observar, eles ainda estão no percurso da cidade, porque eles partiram de Jerusalém, chegaram até Antioquia, estabeleceram o que foi definido no Concílio de Jerusalém, amém? E Paulo decide chamar Barnabé e fazer uma segunda viagem. Barnabé quer levar João Marcos, eles brigam por causa disso. Barnabé vai com João Marcos para Chipre, levar as informações, e Paulo pega Silas e vai por outro caminho, amém? Vão chegar e vão se juntar a Timóteo em Listras. Paulo vai circuncidar Timóteo e eles vão junto para a Macedônia e a Caia, que é a atual Grécia, amém? Nessa viagem também eles vão até a Europa, Filipos, amém? Que era uma colônia romana. E no capítulo 17 aqui, eles vão partir de Anfípolis e Apolônia, vão chegar a Tessalônica, amém? E depois de saírem de Tessalônica, eles vão chegar a Bereia e depois a Atenas. É interessante, sempre quando Paulo chega nessas cidades, Paulo tinha o costume de ir à sinagoga, porque lá ele expunha as escrituras e provava que Jesus era o Messias dos judeus, o Cristo. Amém? Muitas pessoas criam, outras não criam, e judeus movidos de ciúme sempre levantavam motins contra eles. Uma coisa interessante que acontece aqui em Bereia, depois que eles saem de Tessalônica, né? Diz o seguinte: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os judeus que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Eles receberam de bom grado a palavra. É assim que se cresce espiritualmente, recebendo de bom grado a palavra. O que é essa palavra bom grado? É recebendo com mansidão a palavra de Deus, é acolhendo a palavra, é abraçando a palavra para praticá-la, amém? É realmente considerando a palavra, renovando a mente, colocando em prática a palavra. As escrituras aqui, Lucas diz que esses irmãos, eles eram mais nobres, amém? Por que eles eram mais nobres? Porque eles verificavam nas escrituras se as coisas de fato eram assim. Diz o versículo 12, de sorte que muitos creram, amém? E também mulheres gregas de classe nobre, não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidões.
No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, porém Silas e Timóteo ficaram ali. Veja que interessante, né? A condução de Paulo. Paulo era o mais conhecido e era o mais perseguido. Então, os irmãos mandam Paulo dar continuidade à viagem, porém ele deixa de forma estratégica Silas e Timóteo ali, para que eles fundamentem os irmãos. Amém? E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível, partiram. Então, eles ficaram por um determinado momento, depois eles foram se encontrar com Paulo e partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, Atenas, ele não somente na sinagoga, mas também agora na praça. Ele vai também ao Areópago. Amém? E o povo do Império Romano caracterizava pela grande diversidade de crença religiosa. Por exemplo, o epicurismo, que era a busca da tranquilidade como bem maior, ou o estoicismo, que era estar livre de paixão e aceitar passivamente tudo o que acontece na vida como destino inevitável e impessoal. Estas eram filosofias populares. O politeísmo, que era a crença em vários deuses, e também era na Grécia de forma extravagante. Tem estudiosos que dizem que na Grécia havia mais deuses do que homens. Amém? Então, realmente, eles eram politeístas, né? E Paulo vai exatamente utilizar isso. Amém? Ele vai ter ele vai se compujar no seu espírito, né? Diz que seu espírito se movia em si mesmo. Então, aqui já mostra que Paulo era vivo espiritualmente, ele tinha uma vida espiritual e ele era guiado por esse espírito. E esse espírito se comovia em si mesmo, ou seja, ele estava procurando em Deus alguma forma de alcançar aqueles atenienses. E é interessante que ao andar pela cidade, ao ver a quantidade de deuses, quando Paulo vai conversar com eles, querendo localizar eles, por eles não serem judeus e não ter expectativa nem conhecimento das alianças, nem do Cristo judaico que viria, Paulo vai utilizar um altar que eles têm lá para anunciar Jesus. Muito interessante esse evangelismo de Paulo. Amém? Versículo 22 diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles adoravam tanto deuses que, na perspectiva de deixar de adorar algum Deus e aquele Deus com raiva perseguir eles e enviar sua ira contra eles, eles colocaram lá um altar ao Deus desconhecido. E eles adoravam a um Deus que eles nem conheciam. Paulo vai utilizar esse link para linkar esse Deus desconhecido a Jesus, que era desconhecido para eles, mas era o verdadeiro Deus. Ele foi quem fez o céu e a terra, né? E é interessante, ele diz aqui, olha: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, ele já mata ali todos os outros deuses, todos os outros templos, porque o Deus desconhecido, que Paulo conhecia muito bem, que eu e você devemos conhecer, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só homem fez toda a geração para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo diz, olha, nós precisamos buscar a Deus, mesmo que tateando, mas ele não está longe. E é interessante, Paulo lia a literatura grega. Diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Veja a mensagem de Paulo.
arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade, metanoia. Deus está ordenando a todos os homens em todos os lugares que mude sua mentalidade quanto à vida, quanto a Deus, quanto à humanidade, quanto a si próprio. Amém? Que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Eita, irmãos. E os atenienses estavam prestando atenção, estavam atentos a esse momento. Mas quando Paulo falou em ressurreição dos mortos, eles não creram. Por quê? O ateniense cria que a morte era a libertação da prisão do corpo. E tudo que eles desejavam era a morte. Morrer uma morte honrosa. Amém? Então é interessante isso. É muito interessante. Porque quando eles escutam falar nisso aqui, eles dizem, não, acerca de ressurreição, nós vamos te ouvir num outro momento. Outros escarneciam, outros diziam assim, não, isso é um paroleiro, amém? Mas alguns creram, né? E o versículo 33 e 34 diz, e assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, e entre os quais estavam Dioniso, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então, Paulo junta mais um grupo de pessoas aqui que vão abraçar a fé e que vão dar continuidade, né, à obra de Deus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa meditação de hoje, com essa exposição do capítulo 17 de Atos, dentro do relógio de oração. Hoje à noite nós temos o nosso último culto de domingo do ano. E o nosso último culto do ano, nós não teremos culto da virada esse ano. Então, quero convidar você a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Convide seus amigos e familiares para nós estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus, exaltando ao nosso Deus, bendizendo ao nosso Deus. Amém? Será uma bênção em nome de Jesus. Eu espero você e sua família hoje à noite para celebrarmos a Deus com alegria. Um grande abraço.